capaz de afrontar. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Bom dia a todos. Eu quero ler nesta manhã com vocês o Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Vamos louvar o Senhor. Deus é grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu
é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um: Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, sobre todo nome é o seu, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ler com vocês, irmãos e irmãs, hoje um texto que está no livro de 2 Reis, capítulo 19, dos versos 14 ao 19. 2 Reis, capítulo 19, dos versos 14 ao verso 19. E eu quero que você, então, abra a sua Bíblia enquanto você procura esse texto. Eu quero fazer uma oração com você agora. Que Deus abençoe esse tempo. Senhor, diante da Tua palavra que nós vamos expor, nós clamamos que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor dirija esse tempo e que seja um tempo de edificação para a honra, glória e louvor do Senhor, que o Seu nome seja glorificado, Senhor, tanto neste momento como no nosso país, como através das nossas vidas, que o Seu nome seja glorificado.
fala ao coração de cada pessoa que está nos vendo, nos assistindo, e que seja um tempo de crescimento no conhecimento da Tua Palavra e no conhecimento do Senhor e do seu caráter, da sua grandeza, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero ler esse texto que está lá então no livro de 2 Reis, capítulo 19, dos versos 14 ao 19. A palavra do Senhor diz assim: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das tuas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que tu és Deus. Hoje eu quero falar sobre a oração do rei Ezequias. E eu quero dizer sobre que a oração de Ezequias é uma oração que glorifica a Deus. Toda resposta de oração, o alvo principal da resposta de oração ou da ação de Deus é que o nome dele seja glorificado. A oração gera bênçãos que nós precisamos e somente Deus pode nos dar. A oração produz resultados e somente Deus deve ser glorificado, porque o propósito de toda oração respondida é promover a glória de Deus. Jesus disse certa vez em João 14: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. É para esse fim que Jesus responde todas as nossas orações. A glória do Pai deve ser o objetivo da nossa oração. Toda resposta de oração tem o propósito de promover a glória de Deus, mas em muitos casos isso fica escondido ou restrito apenas à pessoa que recebe a resposta. É importante eu e você, meu irmão, minha irmã, quando temos uma resposta de oração atendida, glorificarmos o nome de Deus e, se possível, compartilharmos a resposta de oração com outras pessoas para que o nome de Deus seja glorificado. O rei Ezequias, nesse texto, ele foi um homem de oração e as suas preces ilustram como Deus foi glorificado na sua vida. Ele foi o 12º rei de Judá. Já estava na época do reino dividido, lembrando antes que o reino unido começou com Saul 40 anos, depois Davi mais 40 anos, depois Salomão outros 40, e depois o reino se divide em reino de Israel no norte e reino de Judá no sul. E Ezequias então foi o 12º rei de Judá, e ele governou por 29 anos o reino. Ele nasceu, o seu nome significa Deus é a minha força. A sua história está registrada em 3 lugares diferentes na Bíblia, tanto em 2 Reis, capítulos 18 ao 20, quanto em 2 Crônicas 29 ao 32 e Isaías 35 ao 39. Ele foi um rei piedoso e fez o que era reto diante de Deus. Se você olhar no capítulo 18, você vai perceber que ele confiou no Senhor, o Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, porque se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. A história diz que ele reformou e purificou o templo, reabrindo o templo ao público. Ele restaurou o culto a Deus e promoveu a celebração da Páscoa. Ele destruiu os altares da idolatria e despedaçou a serpente de bronze
fabricada por Moisés, que havia se transformado em objeto de adoração. É interessante, aquela mesma serpente que foi feita na época do deserto para que as pessoas fossem curadas, libertas, ela começou a ser objeto de adoração. Então Ezequias, percebendo isso, ele pede que ela fosse destruída. E para embasar essa pregação ou essa reflexão de hoje, eu utilizei esse texto de 1 Reis capítulo 19, que é uma oração que glorifica a Deus. Se você perceber no final da oração, no capítulo 19, verso 19, diz assim: agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. E eu quero destacar algumas lições para nós nesse texto, de uma oração que glorifica a Deus, que honra o nome de Deus. E a primeira delas é que uma oração que glorifica a Deus, ela nasce em situações insolúveis, em situações impossíveis de resolver humanamente falando. Toda oração que glorifica a Deus brota de situações ou crises que nós não temos como solucionar. Deus ordena e promete lá no Salmo 50, verso 15: invoca-me no tempo da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Então, as orações que glorificam a Deus nascem de situações insolúveis. Orações feitas em dia de angústia promovem livramentos extraordinários e promovem a glória de quem merece toda ela, que é Deus. Há sofrimentos que existem para que a glória do Senhor seja revelada e reconhecida. Eu me lembro que certa vez os discípulos viram um homem cego e perguntaram para Jesus: quem pecou? Os pais dele ou ele, porque ele nasceu cego? E Jesus responde: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que manifestem as obras de Deus, para que a glória de Deus seja manifesta. Um escritor, comentarista das Escrituras, ele disse certa vez que todas as coisas, até mesmo as aflições e as calamidades, têm o propósito final de glorificar a Deus em Cristo por meio da manifestação da sua grandeza. O texto registra aqui que Israel foi levado cativo pelos assírios no ano 700 a.C., mas agora Judá, o reino de Judá, o reino do sul, está cercado pelo poderoso exército dos assírios. E o rei Ezequias, nesse contexto, já havia entregado ouro e prata que estavam na casa do Senhor numa primeira invasão que foi feita no capítulo 18, registrada no capítulo 18. E humanamente falando, o fim de Judá estava próximo. O rei dos assírios zomba, manda uma carta zombando do povo de Israel. E essa carta dizia o seguinte, capítulo 19, verso 10 ao 13: assim falareis a Ezequias, o rei de Judá: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês que tu te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram? Gozã, Arã, Rezefe e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, o rei de Arpade, o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e Iva? Então Ezequias aqui foi desafiado, Deus foi desafiado, foi zombado. E Ezequias então está aqui sob muita pressão e ele está encurralado e sem saída. E nessas situações é preciso nós distinguirmos se nós temos um problema ou uma situação insolúvel. O problema é algo que nós de alguma forma conseguimos resolver, mas uma situação difícil ou impossível só Deus pode resolver, e a sua única alternativa era orar e buscar a ajuda de Deus. E o texto registra no capítulo 19, do verso 14 ao 15, que a única alternativa que ele tinha foi orar, e ele então rasga suas vestes e se cobre de pano de saco em contrição e arrependimento, e ele pede ajuda ao profeta e sobe ao templo para orar. Ezequias não se rende ao problema, mas ele se quebranta
diante de Deus. Essa deve ser a nossa postura. A oração que glorifica a Deus é aquela em que a pessoa não se rende. Ela ora e ela se quebranta diante de Deus. Ele bate nas portas dos céus com determinação, com soluços, com lágrimas, e ele roga a intervenção de Deus. Sejam quais forem as circunstâncias, a oração é o elemento essencial da vitória. Então, uma oração que glorifica a Deus nasce de situações insolúveis. Essa é a primeira lição. A segunda lição é que uma oração que glorifica o nome de Deus ou a Deus tem Deus como seu conteúdo. Deus é o conteúdo da oração que glorifica a Deus. A oração é dirigida a Deus e deve expressar quem Deus é. Então, quando nós queremos glorificar Deus através das nossas orações, nós precisamos lembrar nelas, nas orações, quem Deus é. E o nome dele é quem deve ser exaltado. O texto registra que quando Ezequias recebe a carta das mãos dos mensageiros, o texto registra que ele a leu. Então ele vai à casa do Senhor, no templo, e estende-se perante o Senhor. Ezequias não deseja simplesmente informar a Deus do documento que ele recebeu. Ele põe esse documento diante de Deus em sua inteireza e como a dizer para Deus, com toda certeza isso não pode ser deixado sem resposta a Deus. O Senhor precisa responder isso. E em seguida Ezequias ora. E o texto registra que ele, em primeiro momento, ele se dirige ao Deus de Israel. Ele diz assim: ó Senhor, Deus de Israel. Deus é Deus de todos os povos, mas de forma especial e exclusiva, Ele é o Deus do seu povo. Ele é o Deus da sua igreja. Ele é o Deus que criou o seu povo para a glória dele. Isaías 43, verso 7 diz: a todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, e que formei e fiz. Deus fez você, Deus me fez, Deus nos fez como igreja para a glória dele. E quando nós oramos para glorificar o nome dele. Amém? Se você perceber a oração de Isaías, de Ezequias, ele também reconhece que Deus é rei e criador. Ele diz lá na oração: tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste o céu e a terra. Ele é o soberano que muda o tempo, que muda as estações, que remove e estabelece reis, que concede sabedoria e poder. Ele reina por direito, por criação, por redenção. A criação é distinta de Deus, mas depende de Deus. A criação existe para revelar e proclamar a glória de Deus. Eu e você existimos para glorificar a glória de Deus. A Bíblia diz que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Nós existimos para glorificar o nome do Senhor. Ezequias reconhece que Deus é o único, que o Deus dele é o único Deus, o verdadeiro Deus, em contraste com os ídolos mortos que não ouviam e não viam. Ezequias, na sua oração, diz a Deus: inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras do rei Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Aquela carta era uma afronta gravíssima à pessoa de Deus. E Ezequias então expõe essa afronta diante de Deus em oração. Ezequias reconhece que outras nações foram destruídas porque os seus deuses não podiam defendê-lo. Olha o que ele diz: verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso a destruíram. Ezequias argumenta baseado na instrução do profeta Isaías, lá em Isaías 44, verso 9 e 10, todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura
que é de nenhum preste. Os falsos ídolos são desprezíveis e aqueles que os fazem e os adoram são tolos. Os falsos ídolos são impotentes, produzem confusão e vergonha, revelam cegueira espiritual e só servem para ser queimados. Ezequias, quando ora, ele reconhece que o único e verdadeiro Deus era o Deus a quem ele servia. Os demais não puderam defender os seus povos porque eles não eram deuses. E ele, ao final da oração, ele pede o livramento do seu povo para que Deus seja glorificado. É muito lindo isso. Ezequias termina a sua oração dizendo: livra o teu povo para que o seu nome seja reconhecido e as pessoas reconheçam que só tu és Deus. É interessante observarmos 3 detalhes importantes nessa oração. Que o tempo do livramento é agora. Veja o verso 19. Agora, pois, Senhor. Ou seja, a situação é difícil. Ele não pode esperar mais. O exército está a caminho, o inimigo está à porta e ele clama a Deus: agora, Senhor, agora. Também lá no verso 19 nós percebemos que o autor, quem é o autor do livramento? Ele diz: agora, ó Senhor nosso Deus. É só Deus quem pode dar o livramento. É só Ele quem pode resolver. E se você perceber, Ezequias sabia que Deus era capaz e poderoso para responder a sua oração. E nós vemos também no verso 19 aí, o propósito do livramento, para que todos os reinos da terra saibam que tu és Deus, que tu és Senhor Deus, que o seu nome seja glorificado. Um comentarista desse texto diz assim: Senhor, mostra que tu és diferente, ao mostrar que nós somos diferentes, e faça com que todo mundo saiba e confesse que tu és o Senhor, o Deus autoexistente e soberano, só tu, e que todos os embusteiros são vaidade e uma mentira. Então, uma oração que glorifica a Deus é uma oração que nasce em situações insolúveis. Uma oração que glorifica a Deus é uma oração que tem Deus como seu conteúdo. E uma oração que glorifica a Deus, esse é o terceiro ponto, é uma oração que é respondida com grande intervenção divina. Uma oração que glorifica a Deus é respondida com uma grande intervenção divina. Se você olhar o verso 20 do capítulo 19 que nós estamos lendo, Isaías, 2 Reis 19, verso 20 diz: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Deus respondeu, Deus ouviu a oração de Ezequias e Deus respondeu a sua oração, prometendo a ele 2 coisas. Preste bastante atenção. O rei, ou o profeta Isaías, em nome de Deus, diz que Deus prometeu 2 coisas em resposta à oração de Ezequias. A primeira era que o rei seria punido por seu orgulho e pela sua afronta a Deus e a Judá. Se você perceber, o verso 21 diz: E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele, o rei. A virgem, a filha de Sião, que te despreza e zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. O rei assírio pensava que ele era o terror para Jerusalém, tal como uma virgem é ameaçada por um estuprador. E Deus ri juntamente com o seu povo da prepotência do rei Senaqueribe. Deus é o pai protetor da sua filha e ninguém lhe fará mal. Deus assume pessoalmente a afronta. E conforme a petição de Ezequias: a quem afrontaste, de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz? E arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Deus assume essa afronta e Ele assume essa guerra, essa luta. Ninguém que provoca ao Senhor ficará impune. Nós vivemos num tempo em que muitos provocam, zombam do nosso Deus e daqueles que servem ao nosso Deus. Ninguém fica impune diante da zombaria do nosso Deus. O texto diz aqui: o Santo Deus de Israel aparece 27 vezes apenas no livro de Isaías. Todo pecado é uma afronta à santidade de Deus.
O orgulho é o pior dos pecados e a raiz de todos os outros pecados. Senaqueribe está aqui orgulhoso, zombando do povo de Deus e do próprio Deus. E Deus revela para Senaqueribe 3 verdades que ele não sabia porque estava cego pelo seu orgulho, pela sua soberba. Primeiro, Deus revela que Deus é quem planeja e permitia tudo o que o rei estava executando. Se você olhar o verso 25, ele diz em resposta ao rei: acaso não ouviste que já muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos o tinha planejado. Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisse a montões de ruínas as cidades fortificadas. Foi Deus quem estava usando o próprio rei para fazer tudo aquilo, e o rei achando que era alguma coisa. Também Deus, em resposta à oração de Ezequias, diz para o rei Senaqueribe que Deus conhecia todas as ações e emoções do rei. Se você olhar o verso 27, você vai ver o que Deus diz: mas eu conheço o teu assentar, dizendo para Senaqueribe, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Deus conhece o nosso interior, meu irmão. Deus conhece o nosso exterior. Deus sabe o que passa dentro dos nossos pensamentos, nos mais íntimos pensamentos. E Deus também responde que ele castigaria a arrogância do coração daquele rei, e Deus o faria voltar pelo caminho que ele veio de forma desmoralizante. Eu não sei se você prestou atenção na canção que nós ouvimos no início dessa live. O texto diz lá no verso 28, respondendo a Senaqueribe: por causa do teu furor contra mim. Olha que Deus diz: e porque a tua arrogância subiu aos meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz e o meu freio na sua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Deus não aceita afronta, e as pessoas, ou quem o afronta, nunca ficarão impunes, porque Deus é justo, Deus é imparcial na sua justiça. Deus não é comprado, Deus é justo, fiel, correto, santo, e Ele não aceita afronta contra o nome dEle. Ele não aceita que o seu nome seja zombado. E a gente percebe ao final da oração que Jerusalém seria poupada e abençoada. Deus sinaliza para o seu povo com uma promessa. Olha que lindo, meu irmão, assuma essa promessa para você. Isto te será por sinal: este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder, no terceiro ano, porém, semeai e colhei, plantai vinhas e comei seus frutos. Deus está dizendo aqui que o povo seria liberto e poderia comer naquele ano. A normalidade chegaria ao povo e à sua plantação, e tudo seria restaurado em 3 anos. Deus não permitiria que a Jerusalém fosse invadida. Se você olhar os versos 32 e 33, diz: pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela como escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Ninguém pode fazer nada contra aquele que está sob a proteção de Deus. E nós temos orado nos últimos dias que Deus nos proteja, nos guarde, nos fortaleça. E Deus vai defender a cidade por 2 motivos. Porque o texto está dizendo aqui: porque eu defenderei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. É interessante. A oração diz que Deus vai proteger aquela cidade por amor dele próprio. Por amor de mim indica que não era por causa do povo. O principal propósito de Deus é glorificá-lo e desfrutar da sua glória para sempre. Ele quer ser glorificado, por amor dele mesmo, ele defenderia o seu povo. Interessante também, Cláudia, e vocês que nos assistem, que ele diz que ele defenderia a sua cidade também por amor do seu servo Davi. A aliança que ele fez com Davi, ele cumpriria.
indica que Deus é fiel à aliança que ele faz com o seu servo Davi. E Deus é fiel e ele não pode mentir. Ele cumpriu o que ele prometeu tempos atrás para o rei Davi. Deus faz o que ele prometeu. É interessante, eu quero terminar com isto, que Deus executa duas coisas. Primeira delas, você pode ler o texto até o verso 35, você vai perceber tudo isso no capítulo 19. Deus destrói o exército da Síria. O texto registra no verso 35: então naquela mesma noite, olha só, preste bastante atenção, naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Quando foi isso? Naquela mesma noite. Quem fez isso? O anjo do Senhor. E o que ele fez? Ele feriu os soldados e os matou. Onde? No arraial deles mesmos, dos assírios. Quantos foram? 185.000. Jerusalém foi liberta por uma intervenção miraculosa de Deus. Como tantas outras nas Escrituras, como no caso de Josafá e Gideão, na Páscoa, tantas outras intervenções de Deus. E nós vemos uma outra intervenção ou execução de Deus. Além de destruir o exército da Síria, Deus mata o rei da Síria. Depois de contemplar a morte dos seus homens, o rei desiste de invadir Jerusalém e volta para Nínive. Se você perceber o verso 37, você vai ver: sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, olha só, Senaqueribe estava adorando o seu Deus, seus filhos o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Deus cumpriu a sua palavra, promoveu a sua glória, e o seu povo foi beneficiado. Quando Deus é glorificado, quem sai ganhando somos nós, meu irmão, minha irmã. John Piper, escritor, teólogo famoso, diz: Deus ama a sua glória mais do que a nós, e este é o fundamento do seu amor por nós. O apóstolo Paulo nos ordena: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso inclui a oração que você faz. Nós devemos orar para a glória de Deus. A coisa é bem simples. Eu preciso, eu oro, Deus responde, eu sou beneficiado, mas a glória é sempre dele. Ele é o benfeitor glorificado e quem ora é o beneficiário. Olha só, Deus é o benfeitor e quem ora é o beneficiário. Caso hoje você esteja passando por uma situação difícil e não sabe o que fazer, comece a orar, comece a buscar ao Senhor, peça que Deus reivindique e promova a glória dele solucionando essa situação. Quando Deus é glorificado numa resposta de oração, nós somos beneficiados com a alegria que ele nos promove. Termino com o verso de João, capítulo 16, verso 24. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estamos passando por uma situação difícil no nosso país, no mundo, por conta dessa situação de saúde. Então, ore para que o nome de Deus seja glorificado nessa situação. Ore para que o nome de Deus seja exaltado nessa situação. E para que todas as pessoas saibam que Ele é Deus, que Ele tem o controle da história, que Ele que tem as rédeas da história, que Ele está no trono, que nada foge do conhecimento dEle. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar mais uma vez, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, olhando para esta oração que nós ouvimos nessa manhã. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos exaltar o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor é aquele que zela pelas nossas vidas, o Deus soberano, grandioso.
E nós, ó Pai de amor, queremos colocar as nossas vidas mais uma vez nas Tuas mãos e pedir ao Senhor, ó Deus, que o Teu Espírito Santo nos ensine a glorificá-lo. Que o Teu Espírito Santo esteja realmente trabalhe nas nossas vidas, nos transforme, mude, Senhor, a direção dos nossos pensamentos e nossos sentimentos, voltando-os para o Senhor, pois o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é aquele que nos fortalece, e que tudo que fizermos seja de fato para a Tua honra, para a Tua glória, as decisões que tomarmos, ó Pai, tudo que sair dos nossos lábios, todas as nossas atitudes realmente glorifiquem ao Senhor. Nós clamamos que o Senhor perdoe as nossas falhas, perdoe os nossos pecados e que o Senhor estenda as Tuas mãos intervindo na história do Teu povo, na história da humanidade, Senhor, como o Senhor sempre tem feito. Pai, nós cremos no Senhor, confiamos no Senhor, tudo que vem das Tuas mãos é bom. É em nome de Jesus que oramos e Te agradecemos por este tempo precioso. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Vamos cantar mais uma canção. Depois a Cláudia vai encerrar esse tempo. Jesus, Te entronizamos, declaramos que és Rei. Tu estás no meio de nós, Te exaltamos com louvores. Jesus, Te entronizamos, declaramos que és Rei, que és Rei. Tu estás no meio de nós, Te exaltamos com louvores. A Ti trazemos um trono de louvores. A Ti trazemos um trono de louvores. A Ti trazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar. A Ti trazemos um trono de louvores. A Ti trazemos um trono de louvores. A Ti trazemos um trono de louvores. Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar. Oh, vem Jesus e toma o Teu lugar. Amém, amém. Nós estamos todos os dias nos reunindo às 9h30, cada dia falando sobre uma oração. O Júnior fala sobre uma oração num dia, no outro dia eu falo sobre uma outra oração, e nós estamos aprendendo aquilo que o Senhor tem a nos ensinar sobre o poder realmente da oração, como Deus age através da oração. E hoje à noite nós também teremos o nosso encontro, onde vamos louvar, vamos ter um tempo de louvor ao Senhor. Nós, seja em tempo de paz ou em tempo de guerra, em tempo de angústia ou em tempo de alegria, nós louvamos ao Senhor. É verdade. A nossa confiança está nele. E queremos convidar você para participar com a gente. Você pode entrar às 8h e nós vamos juntos, se Deus quiser, cultuar ao Senhor, ouvir a sua palavra, louvar o seu nome. Então esperamos todos vocês e agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, né? Cada um na sua casa e ao mesmo tempo juntos. E se o seu coração estiver como o nosso, nós estamos com saudades da casa do Senhor, com saudades de ouvir e ver o rosto dos irmãos pessoalmente. Que Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus, e até mais, se Deus quiser. Amém.